Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Por aqui começa mais uma edição do Telejornal NT Sul, com informações, com dicas importantes para o seu dia a dia, com reportagens especiais e sempre também com a sua participação. Vamos aos destaques de hoje. Grande movimento marca o primeiro dia da Feira do Peixe Vivo em Cachoeira do Sul. Bernardo Miller vai mostrar como foi a procura e contar qual a espécie preferida dos clientes. Em Porto Alegre, na feira que ocorre há mais de 2 séculos, os comerciantes compartilham com os clientes a experiência passada de geração em geração pelas famílias de pescadores. A gente passa o sal e depois a gente coloca o nosso molho, que é o nosso segredo. E ainda, pesquisa, aprendizado e troca de experiências. A UFSM de Cachoeira do Sul realizou um dia de campo para apresentar experimentos com soja e feijão na área experimental do campus. E a gente busca sempre novos conhecimentos, a gente traz sempre inovações, sempre as empresas gostam de colocar cultivares novas aqui. E hoje tem Minha Carreira. Nós vamos saber como construir uma carreira de sucesso e ainda ganhar bem. Se você sonha em ter uma carreira promissora, com um bom potencial de ganhos e flexibilidade, mas não quer ou não pode investir anos em uma faculdade, o comentário de hoje do quadro Minha Carreira é para você. E você não pode perder. 1º de abril é popularmente conhecido como o Dia da Mentira. Na tua vida, assim, tu já mentiu alguma vez? Ah, claro que já. Eu estaria mentindo se dissesse que não, né? Pois é, mas você sabia que quando esse hábito vira rotina, ele pode indicar um transtorno chamado mitomania? Para explicar esse assunto, nós vamos receber ao vivo no NT Sul de hoje a psicóloga Juliana Raman Lopes. Então você de casa pode participar com a gente, pode fazer a sua pergunta, contar aí também se você já caiu num trote de 1º de abril, não é? Mande a sua mensagem para o nosso 51997697129, que é o número da interatividade aqui do Telejornal NT Sul. Mas com a Juliana a gente vai abordar então essa questão de pessoas que mentem de uma forma compulsiva. É aquele que, como a gente diz, mente que nem sente. E aí, como lidar com isso? Problemático, né? Mande a sua mensagem pra gente. Dá para você participar também por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta está no ar. Na edição de ontem, nós mostramos toda a preparação da piscicultura Halber para mais uma Feira do Peixe Vivo que acontece hoje e também amanhã em Cachoeira do Sul. O Bernardo Miller mostra como está a movimentação na comercialização e a procura intensa de quem quer garantir peixe fresco. Bernardo, como é que está aí o movimento na Feira Livre? Boa tarde. Isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NT Sul nesta quarta-feira. Como você mesmo falou, na edição de ontem, a Helena Caetano passou a limpo todo esse processo, o serviço que acontece antes deste momento aqui, que é a comercialização do peixe vivo aqui na Feira Livre. Olha só o tamanho da fila nesta quarta-feira, as primeiras horas da Feira do Peixe Vivo, organizado pela Secretaria de Agricultura, de Desenvolvimento Rural aqui de Cachoeira do Sul, juntamente com a piscicultura Halber, em mais uma edição da Feira do Peixe Vivo, que começou hoje às 8h30 da manhã, segue até o final desta tarde às 6 horas e amanhã novamente quinta-feira o processo se repete e obviamente a procura é bastante grande, os preços são bem fáceis de se gravar. A carpa capim R$ 20,00 o quilo e as demais espécies R$ 18,00 o quilo. Eu vou conversar, o pessoal aqui deu uma pausa porque está fazendo carregamento. Seu Henrique, por favor, aproveitar essa pausa aqui, como é que está a procura nessas primeiras horas desta quarta-feira, o pessoal procurando e eu estou vendo que estão levando bastantes exemplares. O pessoal tá bastante à procura do peixe aí e já saiu por 2 remessas de caixas completas de peixe e a fila continua sempre grande, cada vez aumentando mais, o povo está procurando com bastante gosto o peixe aí. Mas a gente vai conseguir
a manter a quantidade de peixe aqui para poder vender para eles aí, para garantir para eles todos aí. Expectativa de venda? A expectativa de venda não está sendo diferente dos outros anos, porque o pessoal procura muito, né? Isso aí já é tradicional, os peixes assim vivo na feira. O pessoal vê o comentário já na televisão, no rádio, no jornal e a gente chega aqui, a fila já está formada em espera do peixe que está vindo de lá de fora. Que bacana, a carpa-capim é a espécie mais procurada. A espécie mais procurada é a capinha. Chega aqui, o pessoal chega a levar em grande quantidade para garantir o peixe em casa. Tá certo, tá certo. O senhor Henrique aqui está trabalhando, fazendo todo o procedimento, o pessoal acompanhando. Senhora, rapidinho aqui. O amigo, não, sobre a Feira do Peixe, a tradição de vir procurar o peixe fresquinho, para você isso é natural? Sim, sim. Faz alguma receita? O que tu prepara com o peixe? Fritinho mesmo. Frito mesmo. Uhum. Prefere qual espécie? A capim. A capim. É a mais procurada, né? Procurada. Tá certo. O pessoal pode perceber que a fila está bastante grande. Vou chegar aqui. Amigo, por favor. O amigo está olhando aqui. Sempre é tradição o senhor vir aqui garantir seu peixe? Todos os anos. Todos os anos? Todos os anos. Qual a sua espécie? Carpa-capim ou tilápia. Ou a tilápia, tá certo. O pessoal também está aqui na fila. Minha senhora, a senhora procura fazer uma receita diferente com o peixe garantido aqui? Não, é a capim que eu levo. A capim? E como é que é o preparo? Eu faço frito. A senhora faz frito? Fritinha, aham. O assado não é muito? Eu nunca sei. Nunca sou. Eu faço mais frito. Que bacana, que bacana. E a tendência é sair com um exemplar grande aqui para garantir o peixe para toda a família. Isso, Que bacana, que bacana. O pessoal aqui na fila. Minha senhora, rapidinho, como é que é essa tradição de vir aqui na Feira Livre e garantir o peixe fresquinho? É muito bom, né? Porque garante o peixe para a Semana Santa, né? Claro. Fazer uma carpa assada e uma tilápia frita. A senhora faz os dois tipos? Faço os dois tipos. É muito bom. E nesse peixe assado, o que vai de tempero? Como é que a senhora prepara? Boto tudo que é tempero. Alho, sal, temperinho verde e tudo. Que bacana. Há quantos anos a senhora vem aqui na Feira Livre? Sempre, todos os anos. Todos os anos. Prefere o peixe fresquinho vivo? Fresquinho vivo. Que bacana. E a fila, viu, Daniel, não para de crescer. Mesmo perto do meio-dia, a fila bastante grande, o pessoal adquirindo, a gente ia passando então os preços. Vou pedir para o Hermes chegar aqui mais pertinho, onde acontece a pesagem e a comercialização. O peixe, carpa-capim, tá aqui, ó. A gente pode mostrar. Carpa-capim, o quilo, R$20. Carpa cabeça grande, 18, carpa prateada, 18 e a tilápia, 18. A carpa capim, obviamente, é a mais procurada na Feira do Peixe Vivo aqui na Feira Livre. Repassando, começou nesta quarta-feira e segue até a quinta-feira. Um grande movimento é esperado aqui para Cachoeira do Sul, na tradicional Feira do Peixe Vivo NT Sul, acompanhando, primeiramente lá com a Helena Caetano, indo até a piscicultura Halber, mostrando todo o processo e aqui a fase final com a comercialização e toda a comunidade cachoeirense garantindo o seu peixe aqui na Feira Livre. Muito bom, obrigado Bernardo pelas informações, que voltou com todas as receitas, né, da clientela aqui de Cachoeira do Sul. Bom, e na tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre, que ocorre há mais de 2 séculos, as bancas oferecem várias alternativas para a Semana Santa. No Largo Glênio Pérez, em frente ao Mercado Público, os comerciantes compartilham com os clientes a experiência passada de geração em geração pelas famílias de pescadores. Tá barato aqui na banca 31, pessoal! Além do preço, a banca garante qualidade. Afinal, só do seu Noelci, que é o proprietário, são 70 anos de experiência na Ilha da Pintada. E olha que ele é avô e aprendeu com outros pescadores antes dele. A minha família toda é de lá, né? Pai, mãe, vô. E meu pai veio em Santa Vitória, bebeu água do jaco e ficou. O pessoal da ilha que criou essa feira. Então, é muito importante, né? Porque a gente vive dela. Às vezes a gente espera o ano todo para ter uma rendinha a mais. Renda para 100 famílias de pescadores de Porto Alegre. A tradicional Feira do Peixe da Semana Santa da capital, nesse ano, com 51 bancas, tem o maior número de expositores, em 246 edições.
Esse ano tivemos um investimento de R$600 mil, sendo que R$345 mil foram recursos destinados pelo orçamento participativo da região das ilhas, né? Então os delegados e os conselheiros do orçamento participativo fizeram esse investimento, que propiciou que a estrutura fosse montada aqui no Largo Belen Pérez, e também as nossas 2 feiras descentralizadas que acontecem a partir de quarta-feira na Esplanada da Restinga e lá na Praça Central de Belém Novo. Também é uma tradição do consumidor, né, vir. A gente já é o quarto ano já que tem que se começar na segunda-feira, para também dar mais tempo aqui no centro, né, para o pessoal poder fazer as suas escolhas. Tainhas inteiras, filé de tilápia, corvina. São dezenas de tipos de pescados e diferentes preços. A dona Jane de Cachoeirinha é freguesa da feira e o pessoal descobriu. Eu estou levando para os meus vizinhos lá tudo. Aproveitou a vinda da feira e vai levar para todo mundo. Moram longe, né? Estão trabalhando. E eu, como já que eu não trabalho mais, daí eu vim fazer compra. Vem todo ano? Como é que é? Todo ano. Além da variedade, a feira é tomada pelo cheirinho dos produtos prontos, dos bolinhos e espetinhos de peixe à tainha assada na taquara. Aqui na Banca das Gurias, a brasa é cuidada na manha e o tempero. A gente passa o sal e depois a gente coloca o nosso molho, né, que é o nosso segredo. E convidar o pessoal para vir. A gente vai estar aqui até sexta-feira ao meio-dia. Aqui a gente tem, o pessoal tem bolinho de peixe, tem espetinho de peixe, tem peixe cru. O pessoal vinha aproveitar e já levar seu peixinho antecipado. Bom, e sexta-feira é feriado, não é? Certamente você já está se organizando com a sua família, com seus amigos também. E o Telejornal NT Sul? Pois é, por aqui tem também um programa todo especial, com histórias humanas, histórias de conexão entre famílias, entre pessoas, histórias de fé e de recomeços. Olha só o que nós estamos preparando para você. Sexta-feira, o NT Sul traz histórias de força, solidariedade e esperança. A luta do menino Thales para recuperar movimentos após a queda de um cavalo. E ele, graças a Deus, ele vem se erguendo, né? Vem todo dia mostrando alguma coisa diferente. Um gesto repetido por mais de 50 anos e que chega ao fim, a última doação de sangue. Eu gostaria de fazer mais. Sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Novo Tempo. São histórias incríveis que você de casa não pode perder. A gente estava fazendo a conta aqui, a Helena Caetano conta isso na reportagem. O seu Lauro, que a gente vai exibir ali, fez mais de 200 doações de sangue. Uma reportagem emocionante, com homenagens, participação do pessoal do Hemocentro. A história do menino Thales também, que está em processo de recuperação, uma história que mobilizou Cachoeira do Sul. Muitas pessoas orando, se mobilizando, inclusive financeiramente, para ajudar a família quando o acidente aconteceu, e você vai ver como está o Thales nesse momento. Então não perca, já deixa anotado aí, fique com a Novo Tempo, que tem uma programação toda especial ao longo dessa semana, e sexta-feira ao meio-dia, NT Sul especial de Sexta-feira Santa por aqui. E ontem à tardinha teve dia de campo na UFSM, aqui de Cachoeira do Sul. O quarto tour na área experimental na universidade teve foco nas culturas de soja e feijão. Oportunidade para revelar o que é produzido dentro da instituição, para troca de experiências e também para abrir o campus para a comunidade. E o final da tarde de terça-feira no campus da UFSM Cachoeira do Sul foi assim. A turma do curso de Engenharia Agrícola recebeu convidados, visitantes da comunidade, produtores, empresas parceiras e também alunos das escolas técnicas Nossa Senhora da Conceição de Três Vendas e Escola Técnica de Arroio do Tigre, para o quarto tour na área experimental da UFSM. A oportunidade foi para apresentar o trabalho desenvolvido dentro da universidade, mas também para a troca de experiências e conhecimentos. Nas lavouras experimentais, o laboratório a céu aberto da universidade, o resultado do trabalho em 1,5 hectare de plantio de soja, efetuado em dezembro de 2025 e em 24 de janeiro,
data em que o feijão também foi semeado. Aqui a gente chama um laboratório a céu aberto, então um campo experimental com os mesmos desafios que os nossos produtores enfrentam, nós também enfrentamos aqui. Então a partir daqui a gente vai gerar trabalhos de conclusão de curso dos nossos acadêmicos aqui, formandos, né? A gente também faz produções científicas, a gente apresenta isso em congressos, artigos em periódicos, artigos de divulgação técnica, então a gente sempre divulga esses resultados todos os anos. A partir de parceria com a FUBRA, 5 empresas fornecedoras de insumos e sementes foram indicadas. As lavouras experimentais com cultivares variadas são acompanhadas e estudadas pelos universitários em todas as etapas. É muito importante, né? Porque assim a gente tem um estudo, a gente consegue colocar ele na prática e ver os resultados para recomendar para os produtores e também para nós ver como fazer a cultivar melhor, tanto na disponibilidade dos frutos, dos grãos, né? E também na produtividade dela. Eu acho muito importante trazer as pessoas para mostrar realmente o trabalho que a gente faz aqui na faculdade. É muito importante que não é somente dentro da sala de aula que a gente estuda, a gente traz os trabalhos a campo, a gente tem as parcerias com as empresas. Sempre é muito importante que o pessoal venha para conhecer que realmente a UFSM Cachoeira do Sul existe, que a gente trabalha muito aqui, a gente busca sempre novos conhecimentos, a gente traz sempre inovações, sempre as empresas gostam de colocar cultivares novas aqui. Todos os resultados a gente manda para as empresas, que é muito importante que as cultivares a gente saiba qual cultivar recomendar aqui na região. Assim, por isso que é muito importante que as empresas tenham esses campos experimentais aqui na região. Esse tipo de atividade é realizado aqui pela UFSM de Cachoeira do Sul 2 vezes por ano. Agora, em março, o foco é a soja e o feijão. A próxima etapa, a segunda etapa do ano, acontece lá no mês de dezembro, quando então o milho será o foco de trabalho dos universitários. Aqui, além do acompanhamento do desempenho de cada cultivar, os 18 alunos que integram o projeto também testam e fazem experiências com novos e diferentes elementos e ferramentas que poderão, de alguma forma, influenciar no desenvolvimento e produtividade do plantio. No feijão, o experimento é com a suplementação luminosa. A gente analisa, o incremento produtivo. E isso se dá por conta que a clorofila, que é uma enzima que contém na planta, ser verde. Então a gente estuda a interferência que vai dar o espectro de cores. Então nós testamos 5 diferentes cores com espectros diferentes e analisamos como que isso vai refletir diretamente na produtividade. Um outro experimento que vocês estão na fase inicial é a questão de protetor solar na soja, é isso? Isso mesmo. A gente está testando um protetor solar, porque assim como nós, as plantas elas também sofrem com um excesso de radiação solar, né? Então esse protetor, ele forma uma película sobre a folha da planta que reflete parte da radiação solar, diminuindo assim o estresse causado pelo calor em excesso, né? É um estudo que para vocês está na fase inicial. Isso, ele está na fase inicial, a gente ainda não tem a análise do incremento produtivo, porque a cultura ainda não chegou na sua fase final do ciclo, né? Mas nós estaremos fazendo sim essa análise. E o mercado de trabalho brasileiro abriu mais de 255 mil postos de trabalho em fevereiro, segundo dados do novo CAGED, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo, com mais de 24 mil carteiras assinadas. E o resultado foi bom em 24 das 27 unidades da federação. Agora a gente vai ver aqui na tela como ficaram os números aqui em Cachoeira do Sul, então me acompanhem. Então a gente começa pelo panorama geral do mês de fevereiro em Cachoeira do Sul. As admissões, contratações foram 541, os desligamentos 485. Portanto, o saldo, que é essa relação entre contratações e desligamentos, demissões, o saldo ficou positivo em 56 postos de trabalho. Vamos dar agora uma passadinha na próxima tela, em que a gente tem aqui o desempenho dos setores, tanto nos desligamentos quanto nas admissões. O setor que mais desligou foi o comércio.
tanto que não conseguiu fazer admissões, né, que superassem ali os desligamentos feitos. Depois a gente vai ver na próxima tela esse desempenho que mais uma vez foi muito negativo, né? O setor de serviços desligou 140 pessoas, mas também teve um volume considerável de contratações. Depois a indústria demitiu 92, a construção demitiu 51. Nas contratações, aqui desse lado, no gráfico em azul das admissões, os serviços, então, lideraram, né? O setor de serviços liderou as contratações, 157, comércio 146, indústria 119, agropecuária 82 e construção 37. Na próxima tela a gente tem os números absolutos nessa relação entre contratações e demissões. E aí ficou assim. O setor, então, que liderou positivamente foi a agropecuária, com 47 postos, a indústria com 27, serviços com 17 novos postos. Negativamente, destaque para a construção, perdeu 14 postos de trabalho, e o comércio, que mais uma vez liderou esse ranking ruim, não é, de desempenho dos setores, com menos 21 postos, ou seja, no mês de fevereiro, o comércio ficou com menos 21 empregos em Cachoeira do Sul. E a gente muda de assunto agora para falar sobre mais uma mudança na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Foi anunciado na manhã de hoje o novo secretário adjunto de Administração. Guilherme Bauer vai assumir oficialmente dia 6 de abril. Ele é advogado com experiência no setor público e já passou pelas secretarias de Saúde, Administração e também pelo gabinete do prefeito. Guilherme vai substituir Fernando Fernandes Barbosa e assume o cargo ao lado da secretária Rosemary Bulsen. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai recolher neste final de semana os entulhos da demolição das casas no bairro Cristo Rei. As demolições iniciaram no dia 19 deste mês, atendendo a regras do programa Compra Assistida, em que o município tem o compromisso de impedir a reocupação de imóveis em área de risco, onde antes residiam famílias que, após a enchente, foram contempladas com novas casas em áreas seguras. Ainda restam imóveis a serem demolidos no bairro Cristo Rei, um dos mais atingidos pelas enchentes. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pela ação, não tem previsão para a retomada e nem para a conclusão do trabalho. E agora a gente vai para a telinha para ver o seu recado, a sua participação por aqui neste 1º de abril, Dia da Mentira. Inclusive, daqui a pouquinho tem reportagem especial sobre isso. Lena Caetano foi às ruas, conversou com a população para saber se já caíram em pegadinhas do dia 1º de abril. Ela contextualiza também um pouquinho sobre o surgimento da data. Você sabe de onde é que começou esse negócio aí de 1º de abril? Daqui a pouquinho a Lena Caetano vai contar. E a gente vai ter uma entrevista aqui no estúdio com uma psicóloga, porque para muitas pessoas pode ser uma brincadeira, mas o hábito da mentira é um problema na vida de muitas famílias, de muita gente que mente compulsivamente. E a gente vai levar para esse lado também, para entender um pouco sobre esse comportamento que gera tantos transtornos. Bom, na telinha aqui também o WhatsApp para você participar, para você contar a sua história, não é? Já caiu alguma pegadinha? Já aprontou aí também? Quem tem família grande com certeza tem história para contar. 51997697129 é o número do WhatsApp. Vamos aqui para a tela. Olha aí o nosso amigo Ronaldo Scherer. Estou assistindo o programa, adorando as notícias do dia. Também comprei peixes na feira hoje de manhã e apresentou aí os seus peixes. É isso aí. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço para ti. Desde já o nosso desejo de uma boa Páscoa, de uma semana muito especial para ti e para tua família, tá bom? Daqui a pouquinho mais recados da audiência. E a seguir nós vamos saber como construir uma carreira de sucesso e ainda ganhar bem. Se você sonha em ter uma carreira promissora, com um bom potencial de ganhos e flexibilidade, mas não quer ou não pode investir anos em uma faculdade, o comentário de hoje do quadro Minha Carreira é para você. 1º de abril é popularmente conhecido como o Dia da Mentira. Na tua vida, assim, tu já mentiu alguma vez? Ah, claro que já. Eu estaria mentindo se dissesse que não, né? Mas você sabia que quando esse hábito vira rotina, ele pode indicar um transtorno chamado mitomania? Pois é, para explicar esse assunto, nós vamos receber ao vivo aqui no NT Sul a psicóloga Juliana Raman Lopes. É já aqui na telinha da TV Novo Tempo.
NT Sul já de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço. Muito obrigado a você de casa por estar com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Porque essa semana tem feriadinho na sexta-feira, as famílias se reúnem, ficam por casa, já fica todo mundo de olho no tempo para saber o que vai ser possível fazer, né? Se atividades ao ar livre, se não. Vamos começar com imagens do centro de Cachoeira do Sul deste momento. Dia com céu azulzinho, dia muito bonito aqui na cidade, temperatura em elevação, calor que ainda segue um pouquinho acima da média para essa época do ano. E o que a gente já pode antecipar para você de casa é que o tempo vai continuar assim, vai continuar firme até o começo do fim de semana, somente mais para o finzinho, lá do domingo, é que tem no radar alguma virada. Vamos conferir mais detalhes agora na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, mínima 20 graus e máxima 29. Quinta-feira também vai seguir com sol e nuvens, sem chuva, mínima 19 graus e máxima 29. Sexta-feira, feriado, vai fazer sol e calor em Cachoeira do Sul, mínima 20 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Abril começa hoje com o predomínio de sol em todas as regiões gaúchas, embora nuvens esparsas possam aparecer ao longo do dia em grande parte do estado. O calor registrado no fim de março persiste, com temperaturas ainda elevadas para esta época do ano, sobretudo na metade oeste, com destaque para áreas da fronteira com a Argentina e do noroeste gaúcho. Já na metade leste, os termômetros indicam marcas mais amenas. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 34. Na região norte, em Passo Fundo, 30. Em Santa Maria, na região central, 31. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 26 graus. E aqui no NT Sul, sempre o espaço aberto para a sua participação, para o seu recado, para você contar o que acontece aí onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, para você que nos acompanha em outra região do país. Telejornal NT Sul, que é gerado a partir de Cachoeira do Sul, região central do estado do Rio Grande do Sul. Na telinha, o número do WhatsApp para você, então, interagir com a gente, contar aí a sua informação, comentar as reportagens. Antes da gente ir para a tela, deixa eu dar uma atenção especial para os amigos que estão com a gente aqui em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Está com a gente aqui a Simone Lange. Obrigado, Simone, pela tua participação. Um ótimo dia para ti aí, boa semana. A minha amiga Lília de Souza também está por aqui, nos acompanhando lá do Pará, ligada, né, de olho nas informações aqui do sul do país. Muito obrigado, Lília, pela participação. Um ótimo dia para ti aí. O Claudiano Santos também passa por aqui, o Nazareno Azevedo. Muito obrigado a vocês pela companhia de todos os dias por meio aqui do nosso canal do YouTube. Na telinha, recados do Jones Martins, grande UFSM, um grande passo para o futuro da nossa cidade. Tem contribuído muito, né, na formação de jovens, na pesquisa também, que é um papel preponderante, fundamental do ensino superior público do nosso país, né? Obrigado, Jones, pela tua mensagem. O Leonardo está participando hoje. Minha esposa Carla completa 43 anos. Quero dar os parabéns e desejar muita saúde. Muito legal, Leonardo. Obrigado pela participação. Parabéns aí para Carla. Felicidades, muitos anos de vida. E daqui a pouquinho a gente volta para a tela com mais recados aqui da audiência. Bom, agora está na hora aqui no Telejornal NT Sul do quadro Minha Carreira. Grace Tomazetti está chegando para falar um pouco sobre essas mudanças significativas do mercado de trabalho. Antigamente, uma pessoa ingressava numa carreira, numa empresa, e a tendência é que ela passasse longos anos trabalhando, talvez tivesse uma mesma carreira ao longo de toda a vida e pudesse ter um bom rendimento, uma boa renda a partir daí, especialmente se tivesse mais formação. Hoje, as coisas estão mais complicadas. Não é bem assim, né? Não significa que porque uma pessoa estudou, ela vai conseguir consolidar aquela carreira, ou que está garantida que vai conseguir ganhar muito bem. E o contrário também não. Mas, por vezes, tem pessoas que conseguem aí um bom rendimento. Mas a grande pergunta é, como consolidar uma carreira hoje? E, especialmente, como ganhar bem? Grace Tomazetti. O mercado
mercado de trabalho brasileiro está em constante transformação e, com ele, a percepção sobre o que é necessário para construir uma carreira de sucesso. Por muito tempo, o diploma universitário foi visto como o único passaporte para boas oportunidades e salários atrativos. No entanto, essa realidade está mudando rapidamente. Hoje, o alto custo das mensalidades, a duração dos cursos e a velocidade das inovações tecnológicas têm levado muitos a questionar a necessidade de uma graduação tradicional. Felizmente, o Brasil oferece um leque crescente de profissões em alta que valorizam a especialização técnica, a experiência prática e a dedicação, abrindo portas para quem busca uma transição de carreira, uma nova fonte de renda ou simplesmente um caminho profissional mais alinhado com as demandas atuais. Se você sonha em ter uma carreira promissora com um bom potencial de ganhos e flexibilidade, mas não quer ou não pode investir anos em uma faculdade, o comentário de hoje do quadro Minha Carreira é para você. Vamos conversar sobre algumas profissões reais que estão em alta no Brasil e que podem ser o seu próximo passo rumo ao sucesso profissional. 1. Gestor de tráfego pago. Esse profissional gerencia campanhas de anúncios online em plataformas como Google Ads, Facebook Ads e TikTok Ads. A função exige conhecimento técnico e domínio de métricas, mas não requer diploma. Com resultados comprovados, é possível ganhar de 4 a 10 mil por mês ou mais, atuando como freelancer ou agências. Cursos livres e experiência prática é o caminho para começar. 2. Desenvolvedor web, front-end ou back-end. A área de programação valoriza habilidade, não diplomas. Muitos desenvolvedores começam com cursos online e aprendem na prática, criando portfólios com projetos reais. O mercado busca profissionais que entreguem soluções e os salários podem ultrapassar R$8 mil com poucos anos de experiência. É uma das profissões mais acessíveis para quem quer mudar de carreira. Carreira 3, designer gráfico. Com criatividade, domínio de ferramentas como Photoshop, Illustrator e Canva e um bom portfólio, é possível atender clientes no Brasil e no exterior. Designers podem atuar com identidades visuais, redes sociais, materiais impressos e interfaces digitais. É uma carreira com ampla demanda e possibilidade de ganhos elevados como autônomo. Profissão 4. Profissional de beleza e estética. Áreas como extensão de cílios, design de sobrancelhas, maquiagem, barbeiro, manicure ou estética corporal oferecem ganhos expressivos, especialmente com atendimento em domicílio ou no espaço próprio. Não exigem diploma superior, mas sim cursos técnicos de curta duração e dedicação ao atendimento. A clientela fideliza e garante estabilidade e crescimento. 5. Criador de conteúdo digital. Quem tem carisma, domínio de um tema e constância pode ganhar dinheiro com vídeos, podcasts, blogs ou redes sociais. A monetização vem de publicidade, de parcerias, de infoprodutos e também de assinaturas. Não é necessário diploma, mas sim estratégia, autenticidade e perseverança. Com tempo e audiência, essa carreira pode ser altamente lucrativa. Ganhar bem sem diploma é possível e é mais comum do que muitos imaginam. Com dedicação, aprendizagem contínua e posicionamento estratégico, é possível construir uma carreira sólida, rentável e alinhada com seu estilo de vida, mesmo sem a formação universitária. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões para a TV Cachoeira pelo Facebook ou pelo WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram GT Mentora. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Bom, nós voltamos a falar agora sobre o 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira. E essa data tem origem lá em 1564 e surgiu de uma forma bem curiosa. Lena Caetano foi às ruas de Cachoeira do Sul para descobrir o que esse dia significa para as pessoas e quais memórias elas carregam até hoje.
O Dia da Mentira ou o Dia dos Bobos tem origem na Idade Média, quando o calendário em vigor, o sistema de medida do tempo em vigor era o calendário juliano. Nele, uma das principais características era que a virada do ano, um novo ano, sempre começava no dia 1º de abril. Em 1564, entrou em vigor o calendário gregoriano, que vale até hoje. Nele, as principais características é que o ano se divide em 12 meses, de 28 a 31 dias, e as estações do ano também são consideradas. Outra característica deste calendário, desta medida do tempo, é que o ano começa no dia 1º de janeiro. Só que lá em 1564, os saudosos da virada do ano no 1º de abril reagiram à troca de calendário, à troca de sistema de medição do tempo. E esses passaram a ser alvo de chacotas, de mentiras, de brincadeiras. Eles eram os bobos da época, tanto que ganharam o apelido de bobos de abril. Com o tempo, isso passou a ser meio que oficializado e o 1º de abril se tornou o Dia dos Bobos. E isso perdura até hoje, como uma espécie de brincadeira popular. Tu costuma fazer brincadeira no Dia dos Bobos? Costumo. Que tipo de brincadeira? Eu digo assim, ali um vagalume ali, ó, nas tuas costas, daí no teu ombro, daí não tem. É o 1º de abril. É divertido? É divertido. Tu já mentiu alguma vez? E agora? Eu acho que sim, né? Todos já mentiram. Eu acho que já, sim. Esse dia, quando criança, tu tinha o hábito de enganar as pessoas? Muito, adorava pegar peça dos amigos e dava risada. Até hoje eu faço isso. É mesmo? Até hoje, Que tipo de brincadeira tu costuma fazer? Dar susto, enganar, falar que uma coisa e a outra, esse tipo de coisa assim, deixar a pessoa com medo mesmo. 1º de abril é dia da... De pegar as pessoas assim com pressão a inventar uma coisa e depois dizer, é 1º de abril, é mentira. Fazer a pessoa de boba. De boba. Tu fazia muita brincadeira quando criança? Costuma fazer ainda não? Sim, fazia sim, bastante. Era um dia divertido? Era um dia divertido. Tu já mentiu alguma vez, assim, sério pra alguém? Já aplicou alguma mentira fora a brincadeira, não? Não, eu não, mas já me pegaram muitos e eu ficar furiosa, de brava. É mesmo? E tua amiga, quando criança, brincava no 1º de abril? Bem, a minha mãe um dia me pegou, disse pra mim assim, Graciela, estão te ligando, Graciela, vai lá correndo. E eu chegava no lugar e não era. E depois que ela ia dizer, é 1º de abril. Até a mãe fazia disso? Até a mãe fazia isso. Na minha terra, lá em Livramento, a gente sempre, mas assim, programava, né? As mentiras para passar para os outros, né? Era divertido? Bobo. Divertidíssimo. Agora não se vê falar mais, né? Professora, e no dia a dia, a questão de mentira, já conviveu com pessoa mentirosa? Muito. Como é que é essa situação? Que as pessoas estão vendo que elas estão mentindo, não é? Estão pensando, não é? Que estão iludindo os outros. E tu fica assim, né? Olhando, e elas te mentem assim na maior cara de pau. Aí é complicado? É complicado, né? Que memória de infância te traz o 1º de abril? É o dia do quê? É o dia da mentira, né? É o dia que todo mundo aplica, as pessoas fazem brincadeiras. Hoje até nem existe mais, né? Porque até os meus próprios netos, eu brinco nem bola dão, né? Da tua infância, que resgate te traz essa data? Brincava muito na escola? Tinha muita pegadinha? Sim. Até o próprio meu pai brincava comigo, né? A minha mãe brincava, né? Fazia... Tipo de brincadeira? Dizia que, estão te chamando lá na frente da casa. Aí eu ia lá, não tem ninguém, 1º de abril, entendeu? Então sempre foi assim, a brincadeira... E aí tu te sentia muito bobinho? Eu me sentia um abobado.
Não, tô brincando. Não, mas é diversão, né? É diversão. Lembra de algum tipo de pegadinha que tinha na época? Mentia muito de alguém, o vizinho, ou alguém tava chamando e não tava ninguém chamando, por exemplo, uma mãe, né? Ou um irmão, mas era assim. Corria lá e era mentira. E era mentira, mas era assim mesmo. Na época da gente criança era muito divertido, era muito bom, era um espetáculo. Na tua vida, assim, tu já mentiu alguma vez? Ah, claro que já. Eu estaria mentindo se dissesse que não, né? Estaria mentindo se dissesse que não, mas é coisas assim, brincadeira, coisas que não levam a nada. Brincadeiras. Ai, essas mentiras. Bom, e a gente segue falando sobre o dia 1º de abril, mas agora a gente deixa a brincadeira de lado e amplia o assunto para uma condição muito mais séria, que é quando a mentira vira rotina. Sabe aquela pessoa que mente sem nenhuma necessidade, até acredita no que diz? Pois é, esse pode ser um sinal de um transtorno chamado mitomania. E para esclarecer esse tema, já está comigo aqui no estúdio a psicóloga Juliana Raman Lopes. Boa tarde, Juliana. Muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde a todos. É um prazer. Prazer é nosso de te receber aqui. Juliana, como é que a gente pode entender esse assunto? Como a gente até viu na reportagem, né? Tem muita gente que leva na brincadeira, 1º de abril, aquela coisa toda, famílias grandes especialmente, quem cresceu ali, muitos irmãos, a pegadinha, a brincadeira. Mas tem essa questão de que muitas pessoas terminam mentindo compulsivamente, né? Tem até o ditado popular que diz assim, mente que nem sente, né? Quando vê, já mentiu. Quando que esse sintoma começa a chamar a atenção para uma questão mais grave? Esse sintoma da mentira, ele começa a aparecer de forma mais grave quando ele se torna muito recorrente. Ele passa a acontecer de maneira compulsória. Então, a pessoa nem sabe mais por que está mentindo, né? Ela simplesmente age dessa maneira. E aí, acaba se tornando um problema de diversas maneiras, não só para ela, mas também para quem convive. E acaba ficando muito claro, assim, as pessoas percebem que essa mentira acaba acontecendo muitas vezes. E aí, então, é hora da gente olhar para isso, porque pode ser sinal de algo bem mais grave. Pois é, inclusive teve uma professora aqui muito conhecida de Cachoeira do Sul que respondeu a pergunta da Lena nas ruas e que ela menciona que às vezes a pessoa mente, você fica olhando, sabe que está mentindo e aí é complicado de lidar, né? Porque é algo que vai ali azedando as relações. E aí, como lidar com isso? Qual que seria a sugestão para quem está à volta? Vale a pena corrigir, chamar a atenção, conversar? Nem sempre é fácil, né? Não, é bastante difícil, na verdade, né? Quando a gente percebe que existe mesmo uma condição como a mitomania, que vai muito além da mentirinha que a gente conta no dia a dia, então aí a gente precisa olhar com atenção e confrontar, normalmente afasta a pessoa, não deixa com que a gente ajude ela. Eu gosto sempre de comparar com uma perna quebrada, por exemplo. Quando uma pessoa está com a perna quebrada, a gente nem ignora a dor que ela provavelmente está sentindo e a gente também não briga com ela porque quebrou a perna. Então, a gente busca formas de auxiliar. E aí, então, aproximar dessa pessoa, né? Acolher quando acontece alguma situação, não no sentido de passar a mão na cabeça, né, da mentira, Sim. Não é isso, mas é no sentido de trazer essa pessoa para perto para poder auxiliar ela e conduzir, tentando sugerir uma ajuda de algum profissional. Pois é, porque eu acho que esse é um ponto interessante, porque a pessoa que tem esse hábito, que faz de forma recorrente, pode ser que ela, de fato, nem perceba, e aí precisa de um auxílio ali de família ou algo assim para ter esse acompanhamento, né? Com certeza, né? A pessoa, ela muitas vezes não se dá conta, ou até mesmo ela sabe que está mentindo, mas ela não vai admitir essa mentira, né? Ou essa mentira, ela está ali sustentando algo muito maior, né? Então, ela acaba, às vezes, se enrolando na própria mentira, e aí mente para tapar uma mentira anterior que talvez tenha sido descoberta. Então, ela realmente precisa do auxílio da sua rede de apoio, das pessoas que a amam, para que ela consiga entender que num outro espaço, como com um psicólogo, um psiquiatra, ela não vai ser julgada, né? Esse é um dos medos da pessoa que está mentindo, né? De aparecer e então ter esse julgamento moral que a gente costuma fazer em relação à mentira, né? De que é errado, de que é feio, mas então de entender que nesse espaço profissional ela vai ser acolhida, entendida e ajudada. Pois é, você mencionou aí essa questão moral, né, do julgamento que a gente faz sobre a mentira, mas muitas pessoas mentem.
O que mais leva a isso? O que você percebe do ponto de vista da psicologia? Claro que a gente poderia olhar para questões concretas, práticas do dia a dia, né? Da pessoa inventar uma história por diferentes motivos. Mas o que está por trás na questão psicológica, né? Mental de cada ser humano? Quando se trata de uma mentirinha banal que a gente conta no dia a dia, aí a gente está falando de tentar evitar algum tipo de desconforto, né? Então, eu não quero mais sair com os amigos como eu tinha combinado, tô com uma dor de cabeça, né? Ou ganho um presente e aí, para não dizer que não gostou, não, eu gostei do presente, muito obrigada, né? Enfim, a gente cria esse tipo de formato para se relacionar sem causar desconfortos com as pessoas, o que é comum, tá? É normal. Quando a gente fala de uma questão como a mitomania, aí o buraco é mais embaixo, digamos assim, né? Fica mais complicado da gente colocar o dedo e dizer esse aqui é o motivo, porque às vezes nem a própria pessoa sabe mais o motivo pelo qual ela está mentindo, né? Muitas vezes tem ali uma baixa autoestima que a gente pode perceber, uma tentativa de ser validada, de ser reconhecida pelos seus pares, né? Mas ainda assim é num processo de psicoterapia que a gente vai conseguir realmente tirar essas camadas assim e chegar ao fundo da questão. E o que difere, ou o que diferiria, por exemplo, essa questão da pessoa que deliberadamente faz isso, ou de repente uma pessoa que tem uma dissociação ali da questão da realidade mesmo, teve uma percepção completamente diferente de um fato, de algo que aconteceu, e aí ela foi lá e contou, mas de repente de uma maneira enviesada. É um ponto dela, um ponto de vista, mas completamente diferente, de repente, de outras pessoas que estavam ali à volta e tiveram, aquelas pessoas, a mesma percepção. Na verdade, cada um vai ter uma percepção diferente sobre os fatos vivenciados, mas existe um limite, existe uma linha aí que é a da realidade, né? Então, a gente precisa observar se isso está sendo respeitado. Eu posso ter uma percepção muito diferente da tua, por exemplo, em relação à nossa conversa aqui, mas ainda assim existe, de fato, o que aconteceu, né? E eu posso contar a partir disso, mas respeitando essa realidade. Então, é isso que a gente precisa observar, né? Se essa linha da realidade ela ultrapassa, então, aí tem um sinal importante de que pode estar ligado a um transtorno mais grave. E, na verdade, a mitomania ela é entendida como um sintoma, não como um transtorno em si. Então, ela pode estar conectada aí como sintoma de muitos transtornos, como um transtorno de personalidade, enfim, diversos outros, né? E aí, então, isso também é válido para a hora da gente fazer um diagnóstico e adequar o tratamento de acordo com a necessidade daquele paciente. Ok. Eu acho que daria para a gente falar um pouquinho aqui também, Juliana, até está um pouquinho fora aqui do escopo, né, da nossa entrevista, mas essa questão assim, real do impacto da mentira no dia a dia hoje e o impacto que ela pode gerar em cada ser humano. E assim, a gente sabe que hoje o ideal, no mundo que a gente vive, tão acelerado, com tantas decisões que a gente tem que tomar, é que todo mundo fizesse a sua terapia, né, pudesse ter esse processo assim, de um autoconhecimento. Mas o que você percebe no dia a dia, fazendo atendimentos, do impacto que a mentira gera sobre a vida de cada pessoa, né? Que certamente, de alguma maneira, já foi impactado por isso, né? Com certeza, assim, né? A gente pode pensar no impacto da mentira em várias escalas. Quando se trata da mitomania, por exemplo, a gente consegue pensar em impactos bastante até mesmo graves, assim, com consequências legais, né? Ou mesmo de risco à sua vida, assim. Quando a gente vai falar dessas mentirinhas do dia a dia, a gente pode pegar aí, por exemplo, as redes sociais, né? Que são uma vitrine tanto para a gente mascarar, digamos assim, a nossa vida, né? O impacto que eu vejo disso na clínica diariamente é as pessoas um tanto desconectadas e insatisfeitas com a sua realidade. Bom, a vida que eu mostro e a vida que eu mostro ter, aparento ter, seja contando uma mentira, ou seja mostrando numa rede social, por exemplo, não é aquilo que eu queria, não é aquilo que eu gostaria de ter e, portanto, eu fico, na verdade, muito infeliz. E aí é de sofrimento psíquico que a gente está falando e seria, assim, muito bom que as pessoas conseguissem, né, de novo, se conectar muito mais com as outras e consigo mesma, né? Porque daí eu mostro quem eu sou, sem precisar de muitos jeitos, né, de mascarar ou de mostrar uma realidade que não é aquela, mas que eu entendo que possa ser mais bonita. Pois é, porque algo que liga todo ser humano é a questão de confiança. Quando se cria ali um vínculo, você sabe que pode confiar e a mentira ela vai, de certa forma, minando isso. Poxa, a pessoa falou uma coisa, não era bem aquilo. Então, às vezes
essa sucessão de eventos, ela vai desgastando relações, gerando conflitos na família. Até a produção está me assoprando aqui uma pergunta e aí eu vou repassar aqui para ti, que é o seguinte, você até mencionou no começo, né, sobre como lidar. Uma família que tem alguém que tem esse hábito, qual que seria o caminho ali menos desconfortável? Que dica que você daria para alguém que chegue para você e pergunte, Juliana, convivo com alguém que vive mentindo lá em casa, o que eu faço? E varia se é criança e se é adulto? Sim, varia, né? Se a gente está falando de um adulto, então é uma situação consolidada, né? E aí a gente precisa ver que gravidade é dessa situação, né? Por isso, meu primeiro conselho, digamos assim, é se aproxime da pessoa, né? Para que tu possa realmente entender o que está se passando ali. Então, fica mais atento, assim, né? Com que frequência essas mentiras acontecem, quando, em que momento, né? De que tamanho é isso, né? Daqui a pouco eu conto uma história toda com muitos fatores, com personagens, com pessoas, enfim, ou eu estou fazendo algo muito pontual, né? Então, observar esses fatores é sempre muito importante e aí, então, encontrar maneiras de encaminhar esse paciente até um psicólogo. Bom, o paciente não vai de jeito nenhum. E agora? Vai você. Vai o familiar, vai o amigo, vai a pessoa que percebeu e busca auxílio de um profissional. É muito importante buscar recurso nesse momento. Quando se trata de uma criança, é normal que a gente veja as crianças fantasiarem. Isso faz parte, né? As crianças, elas são lúdicas e é normal que isso aconteça. Quando a gente entra ali no início da adolescência, a tendência é que já tenha passado. Bom, não passou, segue havendo essas histórias, né? A criança chega da escola com histórias muito mirabolantes, coisas que tu começa a perceber ali no dia a dia que não batem as histórias, não fazem sentido. Aí também é hora de buscar um profissional que possa auxiliar esses pais e ajudar essa criança também. Nessa questão de criança, especialmente, a questão de tamanho da mentira, isso é algo que faz diferença, é algo que os pais precisam ficar atentos? Ou quando você menciona essa questão de fantasiar, é aquela coisa de criança mesmo, que está inventando história e tudo mais. Tem que diferenciar alguma coisa ou é mais ou menos tudo na mesma linha? Não, quando é criança, é normal que a criança fantasie, né? É claro que é importante que os pais coloquem algum limite nisso, né? De dizer, bom, entendi tua história, mas peraí, não foi bem assim aqui nessa parte, o que tu acha disso, né? De criar um diálogo, não de barrar, de dizer isso é mentira e pronto. Não, daqui a pouco tem toda uma história que a criança criou ali brincando. E brincar é importante para o desenvolvimento. Então, é importante de estabelecer esse diálogo com a criança, entender e, em certos momentos, colocar alguns limites. Então, né, quando a gente está falando de uma criança de um pouco mais de idade, ali 12, 13 anos, está entrando na adolescência, aí sim a gente precisa ver o tamanho dessa mentira. É importante, né? Mas eu quero dizer o tamanho no sentido de que forma que ela vem, né? De que forma que ela é contada, como que ela tem aparecido, qual a frequência disso, em quais contextos. Daqui a pouco está indicando algum sofrimento na vida, por exemplo, escolar dessa criança, ali na relação com os amiguinhos, que nessa idade é muito importante e que os pais podem perceber através disso, dessa mentira, porque nada mais é do que uma outra realidade que se cria, talvez muito mais fácil dela dar conta. Muito bem, nós conversamos aqui com a psicóloga Juliana Raman Lopes, falando um pouquinho sobre mitomania, que é aquela mentira compulsiva que vai além, não é, no dia a dia. Não diria que seria normal ou aceitável, né? Que todo mundo falasse sempre a verdade, não é? Mas, infelizmente, é uma realidade na nossa sociedade. Juliana, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para ti. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. E muito obrigado a você de casa pela companhia. Esta edição do NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. A gente se encontra novamente amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo. Fique com a Novo Tempo, no canal da Esperança. Tchau!